Boa noite a todos. Agradecer aí mais uma vez essa oportunidade, né, que o Cantinho de Jesus nos dá de estudar aí os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje nós vamos dar sequência no estudo do Evangelho capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Esse capítulo é interessante a gente analisar. São vários itens, né, onde os espíritos vão trazer aí sugestões de preces que a gente pode fazer durante momentos aí da nossa vida, algumas situações da vida. E se a gente pegar um por um desses itens, a gente vai começar a ver que geralmente a maioria das pessoas fazem muito menos oração do que deveria, né? Tem pessoas que fazem oração de manhã, quando acorda, outras fazem na hora de dormir, algumas fazem as orações lá das 18 horas, algumas fazem orações antes do horário das refeições, né? Mas mesmo aqueles que fazem todas essas orações, ainda assim, se a gente fizer um aparato aqui desse capítulo, a gente vai ver que a gente ainda faz menos orações do que devia, né? E aí, isso chama bastante atenção porque nós temos um chamamento de Jesus que diz o seguinte: orai e vigiai. Então nós precisamos estar alerta para essas coisas, para os momentos que nós precisamos estar em oração. O que é a oração? É o momento em que nós vamos conversar com Deus, conversar com a espiritualidade superior, né? Os itens de hoje, que são os itens 36 e 37, falam da ação de graças por haver escapado a um perigo. Então, quando a gente para pensar nesse item específico de escapar de perigos, a gente mais uma vez vai chegar na mesma conclusão. Muitas vezes a gente está orando menos do que deveria. Nós vivemos rodeados de perigo, o tempo inteiro. Alguns dizem até que viver é uma coisa muito perigosa. E é verdade, nós estamos aí rodeados por perigos naturais, vários deles. A eletricidade é uma coisa perigosa para nós, o fogo é uma coisa perigosa, a água é uma coisa perigosa, Existem uma gama de seres vivos, desde os microscópicos até aqueles que são maiores que a gente, que são perigosos para nós. Além dos perigos que nós mesmos criamos, situações que nós mesmos criamos. Então, muitas vezes a gente se põe em risco nas estradas, a gente se põe em risco nas fábricas, a gente se põe em risco dentro de casa, às vezes com algumas atitudes que são um pouco impensáveis, que a gente não deveria tomar. Pessoas de mais idade que sobem em cadeiras, Então tem uma série de coisinhas que a gente faz e que são riscos que a gente vai assumindo. Não, isso não é nem direto nem indireto, é só para se fazer uma reflexão, porque realmente existem muitos perigos. E tantos são os perigos que, de certa forma, nós normalizamos isso. Nós convivemos com o perigo, muitas vezes, sem reparar. Então a gente faz as coisas no dia a dia, sem estar muito preocupado com o perigo. Geralmente, a gente só vai se preocupar com o perigo, vai se lembrar do perigo, quando a gente toma um susto muito grande. Sim? A pessoa com uma médica, ela é especialista em queimadas. 70% dos casos de morte, queimadura, na vida em geral, é acidente doméstico por eletricidade. Pois é. E uma coisa que a gente mexe o dia inteiro. Muitas vezes as pessoas fazem recomendação, gente, não deixa celular carregando
em plataformas onde pode pegar fogo, ou seja, em cima da cama, em cima do sofá, né, que pega fogo fácil. A gente não se atenta para essas coisas, né? Quantas queimaduras existem no fim de semana que as pessoas vão lá fazer aquele churrasquinho, aí na hora de acender a churrasqueira, usa álcool, usa de maneira imprópria, dá problema. Então, só que essas coisas, a gente está envolto nessas coisas, e enquanto não acontece com a gente nem percebe. A gente vai fazendo sem perceber que nós estamos em perigo. Não é? E todos esses perigos, eles têm um motivo de ser. Tá? E aí o Kardec, ele vai falar aqui no item 36, que é o prefácio da prece, ele fala assim: pelo perigo que tenhamos corrido, mostra-nos Deus que, de um momento para outro, podemos ser chamados a prestar contas do modo por que utilizamos a vida. Avisa-nos assim que devemos tomar tento e emendar-nos. Ou seja, os perigos estão na vida da gente muitas vezes para chamar a atenção da gente para a nossa própria existência. Né? Quando nós corremos um risco grande, quando nós nos envolvemos num acidente de trânsito e sobrevivemos, quando nós contraímos uma doença grave e sobrevivemos, nós fazemos geralmente uma reflexão da nossa vida. E nesse momento nós lembramos realmente do perigo. E aí a gente vai lembrar o quanto que nós somos pequenos, o quanto que nós somos frágeis, né? E que nossa vida, ela tem um momento para terminar. A vida corporal, tá? Porque nós, como espíritos, nós somos eternos. Mas nós precisamos lembrar que nós estamos aqui numa vida corporal e nós temos compromissos nessa vida corporal. E esses perigos que a gente passa, esses sustos que a gente passa, ajudam a chamar a atenção para que a gente possa entender o que a gente está fazendo da vida. Se nós estamos cumprindo com os nossos deveres. Aí, alguém pode perguntar, mas tem como saber qual o compromisso que eu assumi? Tem. E não é muito difícil, não. Basta que a gente pare na frente do espelho e faça algumas reflexões. A primeira delas: quais são os defeitos que nós ainda temos? Sinceridade, né? Você na frente de você mesmo no espelho. Lá você precisa ser sincero e fazer o levantamento de quais são os defeitos que você tem. Todos os defeitos que você levantar que tem, pode ter certeza que você precisa trabalhar para melhorá-los. Então, essa é uma das indicações de cumprimentos que nós precisamos ter aqui. Mas existe uma outra reflexão que precisa ser feita também, que é a reflexão de quais são as qualidades que nós temos. Porque geralmente a gente fala muito de defeito, não é? As casas religiosas gostam de falar muito de defeito, mas nós temos qualidades também. E essas qualidades precisam ser analisadas, a gente precisa ter consciência de quais são as qualidades que nós temos, porque com certeza nós temos compromissos com essas qualidades. Então, uma pessoa que tem uma facilidade de comunicação, com toda certeza tem um compromisso de passar informação para as pessoas. Né? Uma pessoa que tem facilidade em ouvir o próximo, com toda certeza ela tem o compromisso, né, de ser apoio, de ser ouvinte de uma pessoa, de caçar uma forma de escutar aqueles que precisam falar.
Então é importante que a gente tenha em mente também quais são as nossas qualidades, para que a gente possa impulsionar essas qualidades, né, para fazer o bem. Esse é o objetivo, praticar o bem. E para praticar o bem, a gente precisa saber em quais pontos nós estamos mais preparados para praticá-los. Não adianta a gente querer fazer alguma coisa que a gente não dá conta, né? Que a gente não está preparado. Então, tem atitudes excelentes que as pessoas fazem aí, mas que a gente não está preparado para fazer. Então, eu vou querer fazer isso, não vai dar certo. Então, precisamos saber dos nossos defeitos, sim, para corrigi-los, mas precisamos saber também das nossas qualidades para impulsioná-las, né, em prol das coisas boas. Então, muitas vezes a gente esquece de olhar esses perigos que estão à nossa volta, de analisar o quanto que isso é importante para a vida da gente, para a gente fazer uma reflexão sobre a vida. E muitas vezes o que a gente faz? As pessoas, elas se perdem em pensamentos de outras coisas. Dizem, inclusive, que um dos maus do século é a ansiedade. Então, as pessoas se perdem, né, nos pensamentos ansiosos. O que é a ansiedade? A ansiedade é o sofrimento por uma coisa que você nem sabe se vai acontecer. Então, liga uma pessoa e fala que precisa passar na sua casa para poder te dar uma notícia. Aí você começa, nossa, deve ser uma notícia ruim. Será que aconteceu o quê? Com quem? Aí começa aquele sentimento de ansiedade para aquela coisa chegar. Chegou no serviço, um e-mail lá marcando uma reunião. Nossa, será que eles vão me mandar embora? Meu Deus, o que eu fiz de errado? A escola, será que a prova hoje vai ser difícil? Depois que fez a prova, será que eu tirei nota boa? Quando é que o professor vai entregar essas provas para você saber quando... Então, quer dizer, são uma série de coisas que a gente vai se prendendo no pensamento, que são coisas que não aconteceram ainda. Eu tenho um amigo que costuma falar sobre ansiedade, eu costumo falar o seguinte: gente, não morra antes do tiro. Porque nem deu o tiro ainda, a pessoa já está morrendo de desespero. Vamos esperar o tiro, vamos esperar a coisa acontecer. Porque você fica ali naquele sofrimento, naquela coisa, e aí não acontece aquilo. Entendeu? Você está ali esperando a pessoa com a notícia ruim, você tem certeza que a notícia é ruim, a pessoa chega e te dá uma notícia boa. Olha o tempo que você perdeu até a pessoa chegar ao sofrimento. E isso, pensamento, traz o quê? Uma energia negativa que vai te consumindo. O tempo que você fica ali com aquela ansiedade, isso vai te deixando cada vez mais fraco. Então a gente precisa ser racionais. A ansiedade, ela tem um motivo de ser, né? Ela tem uma explicação biológica para o ser humano, aliás, para os seres vivos em geral. Ela é uma variante da nossa preservação, do nosso instinto de preservação, mas nós precisamos usar a racionalidade para analisar as coisas. Não podemos ficar só na base do instinto. Então, quando nós raciocinamos, nós vamos ver, opa, peraí, isso aqui não merece tanto sofrimento, eu nem sei se vai acontecer. Então, a gente precisa ter esse tipo de cuidado. E nós todos nascemos com uma única certeza, a certeza da morte. A morte do corpo físico. E eu não conheço ninguém que levante todos os dias de manhã e fale assim, meu Deus do céu, será que é hoje que eu vou morrer? Será que vai ter um acidente? Que hora que eu vou perder minha vida hoje? Esse tipo de ansiedade as pessoas não têm. Olha como é que é interessante, a gente não tem ansiedade com a certeza que a gente tem da vida, que ela vai acabar.
Mas a gente tem ansiedade por coisas que a gente nem sabe se vai acontecer. Então precisamos ser mais racionais em relação a essas coisas. Tá? A morte do corpo físico é uma certeza. Para nós espíritas, né, não tem problema nenhum, porque é só o corpo físico, a vida vai seguir no plano espiritual. Então, quando nós passamos por algum perigo, esse é um dos chamamentos, né, para que a gente entenda que tipo de vida a gente está levando. Quando nós fomos chamados por Deus, né, quando encerrar a nossa vida física aqui, nós teremos cumprido os compromissos que nós fizemos na espiritualidade? E muitas vezes a gente tem esse costume, não, vou fazer isso agora não, né? Fazer depois, né? Estão me convidando para uma reunião, mas eu não vou esse mês não, eu vou no outro, eu vou ano que vem, eu vou daqui a 2 anos, e aí o tempo vai passando e você nunca vai, você nunca aparece. Aí um dia acontece uma coisa, você corre um grande perigo, é um grande susto, e aí você vai fazer uma reflexão da sua vida. Aí você vai pensar, gente, quanto tempo eu estou, né, empurrando com a barriga para fazer isso ou aquilo que eu sei que eu preciso fazer. Então esse é o momento que a gente precisa fazer a reflexão e ir cumprir aquelas coisas que a gente prometeu que faria, né? E não importa, gente, qual é a idade que nós temos quando a gente chega nessa reflexão. Não importa a idade. Não importa quanto tempo de vida nós ainda temos. Pode ser 6 dias, pode ser 6 meses, pode ser 6 anos, pode ser 60 anos. Quando você chega à conclusão de que existem algumas coisas que você está empurrando com a barriga e não está fazendo, você precisa começar a fazer. Eu me propus a fazer visita às pessoas que estão nos hospitais com câncer, mas eu sempre arrumo uma desculpa para não ir. Pensa, reflita e comece a ir. Não importa quanto tempo falta. Porque nós temos uma estrada para ser seguida. E essa estrada, ela vai nos levar ao nosso objetivo, que é a perfeição. Mas só há uma forma de andar nessa estrada. É caminhando. É passo após passo. Então, a estrada está ali. O destino também já está traçado. Mas se a gente não andar, se a gente não fizer o esforço, nós vamos ficar parados nessa estrada aí, né, quase que eternamente. Então, todas as vezes, não importa, não existe, já estou velho demais para fazer isso. Nunca, nunca. Não existe velho demais para fazer. Aquele que começa a fazer hoje, né, na velhice, já começa a se habituar para na próxima encarnação já vir com o hábito de estar fazendo. Aquele que deixa de fazer, porque acha que está velho, quando voltar, provavelmente vai falar assim, não vou começar a fazer isso agora não, porque eu ainda estou muito novo. Vou deixar para fazer quando eu estiver mais velho. Então, esse tipo de coisa, a gente precisa sempre refletir para não deixar acontecer. Porque isso é um atraso na nossa evolução. Todas as vezes que a gente deixa de fazer as coisas, nós estamos atrasando a nossa caminhada, né? A prece que os Espíritos trazem aqui como modelo, né, para essas situações onde nós passamos por um grande perigo, é a seguinte: meu Deus, meu anjo da guarda, agradeço-vos o socorro que me proporcionastes no perigo de que estive ameaçado. Seja para mim um aviso este perigo e me esclareça sobre as faltas que me hajam colocado sob a sua ameaça. Compreendo, Senhor, que nas tuas mãos está a minha vida e que me pode tirar
quando te apraza. Inspira-me, por intermédio dos bons espíritos que me assistem, o propósito de empregar utilmente o tempo que ainda me concederes de vida neste mundo. Meu anjo guardião, firma-me na resolução que tomo para reparar os meus erros e de fazer todo o bem que esteja ao meu alcance, a fim de chegar menos onerado de imperfeições ao mundo dos espíritos, quando Deus determine o meu regresso para lá. Então, essa prece, ela vai nos trazer e nos mostrar algumas condições que nós precisamos ter diante da vida. Humildade e resignação. Nós precisamos ser humildes para reconhecer que somos ainda muito pequenos, que nós estamos sujeitos às várias vicissitudes, que nós não temos controle ainda de muitas coisas que nos circundam no mundo. E precisamos ter a resignação de saber que nós não vamos escapar das leis de Deus. Então, quando chegar o nosso momento, nós iremos. Isso, querendo ou não, chegou o momento, faz parte da lei, cumprimos bem ou não a nossa missão aqui, nós temos que ir. Temos que estar resignados para isso, para o nosso momento. Agora, nós precisamos também entender que essas oportunidades, de melhoria vai fazer o quê? O que disse na prece aqui, vai fazer com que a gente consiga chegar no plano espiritual com uma dívida menor. Isso é de suma importância. Nós não vamos zerar as nossas dívidas nessa vida. Mas, com certeza, é possível que a gente possa abater alguma parte dessas dívidas. Então, vamos abater. Vamos começar a abater essa dívida a partir de hoje, do agora. Todas as vezes que a gente tiver a oportunidade, nós vamos fazer por onde abater um pouco dessa dívida. Para que a gente possa chegar mais tranquilo no plano espiritual. Quanto menos dívida a gente tiver, mais tranquila será a nossa próxima encarnação. A gente vai conseguir vir com uma situação mais tranquila. Mas se a gente ficar empurrando com a barriga, nós vamos voltar na mesma situação. Nós vamos voltar com os mesmos problemas que nós não estamos querendo mais. Não aguento mais passar por esse tipo de coisa. Mas a gente não faz nada para poder resolver. O que vai acontecer? Na outra vida a gente vai voltar passando pelas mesmas coisas. Então, por isso que a gente precisa ter a resignação de entender que as coisas elas são como são por conta da lei. E nós precisamos cumprir a lei. Então, esses dois itens vão sempre chamar a atenção para esse tipo de reflexão. Primeiro, nós estamos envoltos em perigo o tempo inteiro. Precisamos ser mais alertas, mais atentos, para não sermos pegos de surpresa. Mas depois que formos pegos numa situação, é necessário fazer também essa reflexão sobre como nós estamos encarando a nossa vida. Se nós estamos conseguindo, ou se nós vamos conseguir fazer as mudanças que são necessárias para que a gente possa ter vidas mais tranquilas no futuro. Depois que a gente paga a boa parte, ou todas as nossas dívidas, com toda certeza teremos encarnações onde nós não passaremos por perigos. Não vai ter mais perigo.
né? Porque nós seremos entendedores de toda a vida, na concepção da vida, como que funcionam as leis. Nós estaremos inseridos nessa lei, vivendo conforme a lei, não terá nenhum tipo de perigo. Mas para que a gente chegue aí, como eu disse, a gente precisa começar a caminhar. Então, que possamos, a partir de hoje, fazer essas pequenas reflexões. A mudança, ela é gradativa. E vale a pena que a gente faça reflexões sempre. Nossas reflexões são mais importantes do que o que as outras pessoas falam sobre nós. Muitas vezes as pessoas passam a vida inteira tentando mudar um comportamento e a pessoa que está do lado nunca percebe. Sempre vai continuar dizendo que você faz as mesmas coisas. Mas às vezes você fazia aquela coisa todos os dias. E aí você passou a fazer dia sim, dia não. Depois você passou a fazer uma vez por semana, uma vez por mês. Você ainda faz, mas você faz numa quantidade muito menor, numa frequência muito menor. Isso é sinal de quê? Sinal de evolução. Sinal de que você está trabalhando os seus defeitos. A maioria das pessoas que estão do lado da gente não vão perceber isso. E vão continuar vendo a gente com aqueles mesmos defeitos, como se a gente o praticasse todos os dias. Embora a gente não pratique mais todos os dias. Então, esse encontro com o espelho é extremamente importante para que a gente consiga ter uma avaliação sincera de nós mesmos. Então, se a gente olhar quem a gente era e no que a gente se transformou, desde o começo, por exemplo, dos estudos da doutrina espírita, e independe de quanto tempo a pessoa tenha na doutrina, tem gente com 40 anos, mas pode ter gente com 40 dias de doutrina. Se você fizer uma reflexão, você vai ver que algumas coisas na sua cabeça começam a mudar, por menor que seja o tempo que você tenha de doutrina. É o primeiro passo para que essas mudanças se tornem atitudes e que a gente possa mudar nossos defeitos, nossos vícios, nossos crimes. Tudo isso está nas nossas mãos, né? Depende de nós esse trabalho para que a gente possa continuar seguindo na estrada da evolução. É isso que eu tinha para trazer para vocês. Alguém tem alguma dúvida, tem algum comentário que gostaria de fazer? Um comentário. Sim. Na época do coral, eles tinham uma música que chamava Defeitos de Nós. Eu entendi que os defeitos é só da gente. Melhorar, piorar, evoluir, é só a gente. É a gente. E nisso aí nós estamos, entre aspas, sozinhos, tá? Nós temos muito auxílio para melhorar. Assim como nós temos muito auxílio se a gente quiser se desviar. Mas o depende de nós está nessa força de vontade. Então quer dizer, nós estamos sozinhos para ter a força de vontade, de fazer ou não. A partir do momento que eu tomo a decisão que eu vou fazer, aí toda a ajuda vem para me auxiliar naquilo ali. Mas o primeiro passo é sempre nosso. Se a gente não der o primeiro passo, nós não vamos sair do lugar. Depois que der o primeiro passo, fica muito mais fácil, porque aí a ajuda vem mesmo. E aí isso de um lado como do outro. Se o passo é para as coisas boas, nós vamos caminhar rapidamente no bem. Se o passo for para as coisas ruins, nós também vamos caminhar rapidamente para o lado ruim. Gente, mais alguém? O nosso tempo está no finalzinho ali, eu vou passar a palavra aí para o Valdir, que vai dar sequência nos estudos, né, com o Livro dos Espíritos. Muito obrigado, uma boa noite a todos.